Para chamar o professor Pedro para ser nosso paraninfo, tivemos a ideia que 2 alunos simulassem uma briga, já que o professor Pedro sempre odiou isso, e daí a equipe gestora da nossa escola chamou ele para entender sobre a briga e logo arrumamos a sala. Fizemos um bolo super interativo com ele, que quando ele mexesse no bolo, ele iria ler "Você quer ser nosso paraninfo?" E foi uma emoção e só. Bom, olá, meu nome é Pedro, eu sou professor de arte aqui da Demais Educativo, do Colégio Demais Educativo. Minha formação é em artes cênicas, então minha especialidade é a formação em teatro. E eu escolhi a arte muito pelo poder que ela tem de comunicar ideias. Eu acreditava que a gente iria muito mais longe se a gente conseguisse dividir o que a gente consegue pensar e sentir uns com os outros. E eu acho que isso se manifesta muito quando a gente vê os trabalhos que os nossos estudantes produzem, tanto em sala quanto fora de sala, e como eles conseguem veicular seus sentimentos e suas ideias a partir daí. Nós escolhemos o professor Pedro de Artes, porque nesses 2 anos que ele esteve aqui dando aula pra gente, ele marcou muito e ele dá um conteúdo de uma forma leve. Eu detesto briga e troca de farpa de um modo geral. E acabaram pegando uma peça em mim nesse sentido. Eu cheguei para dar aula na turma do 9º ano A, normalmente, e 2 alunos foram convidados para a sala da coordenação. Já fica aquele clima esquisito, né? Nossa, o que será que eles aprontaram e tal. Quando eles voltam se xingando, se levantam da cadeira e começam a ameaçar partir um para cima do outro. Aí, acabou. Aí já começou a falazada e não sei o que, briga e tal. Levantei, tentei apartar os dois, fiquei bem exaltado para conter os ânimos de um modo geral. E no fim das contas, quando a gente desceu para a sala da coordenação, o próprio coordenador estava ali num papel de ator perfeito, conversando, sério, sisudo com os 2 alunos e tal. Pediu a explicação, o que havia acontecido na sala de aula, eu expliquei. E quando a gente volta, o andar de cima, né, entramos na sala, eu percebo que os 2 estão dando risada. E no topo da sala, ali na frente ali da sala, havia um bolo. Eu não entendi, não era meu aniversário. Olho pro bolo, olho pra sala, percebo que o próprio diretor tá lá presente, e aí eles revelam que, na verdade, era para eu puxar uma aba que havia em cima do bolo, revelando a pergunta se eu toparia ser paraninfo da sala deles. Ele dá aula pra gente muito bem, a gente interage com ele durante a aula, a gente dá muitas risadas, a gente tem muitas piadas internas e isso torna o conteúdo dele mais leve pra gente, ele dá a aula mais leve, né? E a gente consegue aprender melhor com ele assim. O 9º sempre foi uma turma muito querida, desde o ano passado que eu acompanho eles, enquanto eles ainda estavam no 8º ano. E a convivência em sala de aula ela é muito rica, porque quanto mais a gente convive com nossos estudantes, mais próximo a gente acaba ficando deles, né? A gente acaba ouvindo desabafos, questões às vezes até amorosas deles, desilusões, brigas, felicidades, perdas e ganhos. E como é uma turma que a gente troca muito entre si, foi uma honra muito grande poder fazer parte dessa trajetória da vida escolar deles e ter como evidência dessas trocas que a gente faz em sala de aula o carinho e o afeto dessa turma, que é uma turma tão querida. A gente também teve a ideia de um quadro super criativo com as nossas digitais e nossos nomes. Eu tive o trabalho para fazer o desenho do professor e em volta cada um colocou a sua digital e o seu nome com cores divertidas e também alguns desenhos para a gente simular também, porque além disso ele é o nosso professor de artes, então a gente achou que tinha tudo super a ver e ele é um amor de pessoa.